Era 1º de maio de 1919. A rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, estava recebendo uma das maiores fabricantes de carros vinda dos Estados Unidos. Um empresário por nome de Henry Ford iniciava sua segunda subsidiária aqui na América do Sul. Um sucesso absoluto e inovador, a empresa conseguiu enraizar em terras brasileiras, popularizando seus projetos, competindo diretamente com carros que eram importados no mercado europeu. A Ford Motor Company foi criada por Henry Ford em 16 de junho de 1903, com um investimento inicial de $28 mil e com participação de 12 investidores. Algumas décadas depois, o pequeno negócio se tornou uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, sendo a primeira montadora a fabricar carros em massa e em baixo custo, e foi responsável por popularizar nos veículos os motores V8. Também conseguiu ranquear o 4º lugar da pesquisa da Forbes como a marca de carros fabricantes mais valiosos do mundo em 2022. Mas como a Ford conseguiu se tornar a gigante fabricante de carros dos Estados Unidos, cresceu tanto que se expandiu em várias filiais em todo o mundo. Quem foi Henry Ford e por que suas fotos estão em vários quadros pendurados em diversas universidades em todo o mundo? Como chegou a isso? Eu conto pra você. Então conheça agora a história de Henry e seu sobrenome. Henry Ford nasceu no dia 30 de julho de 1863, no condado de Ryan, em Michigan, nos Estados Unidos. Era filho de descendentes belgas e irlandeses. Tinha uma vida simples na fazenda de seu pai William Ford, que possuía uma propriedade rural em Detroit. Henry, ainda criança, via as dificuldades de seu pai com as manutenções dos maquinários e transporte precário em sua fazenda. As preocupações de seu pai William, junto à busca por melhorias em tecnologias, foram suficientes para influenciar a pequena mente do garoto Henry, já aos 13 anos, a estudar a famosa máquina a vapor, que era muito utilizada na atividade das fazendas daquela época. Em 1876, o jovem Henry perdeu sua mãe, Mary Littlegodt Ford, que era parceira assídua nos negócios de seu pai na fazenda. Após essa grande perda, e mesmo com pouca formação acadêmica, Henry sentiu necessidade de ajudar nos negócios da família, mesmo não tendo como objetivo a vida no campo. Por volta dos 16 anos, Henry conseguiu uma vaga como aprendiz para trabalhar em 2 oficinas mecânicas, onde se tornou operador de máquinas. Com essa experiência, ele ganhou habilidades para montar e desmontar variáveis tipos de relógios e maquinários, possuindo conhecimento suficiente para resolver possíveis problemas que iriam aparecer no futuro. Após o término do seu curso de aprendiz, ele voltou para a fazenda de seu pai para aplicar as suas novas habilidades e atuar nas operações das máquinas a vapor, onde se tornou um verdadeiro profissional experiente com as máquinas da lendária Westinghouse. Então, aos 19 anos, ele acabou sendo contratado pela companhia para trabalhar no conserto da montagem de locomóveis a vapor. Durante esse período, Ford também estudou contabilidade, a Goldsmith Bryant Stratton Business, uma faculdade em Detroit. Já aos 22 anos, foi trabalhar como operador na Eagle Motor Works, que frisava a parte de motores à explosão. Não demorou muito, até que já munido de toda a experiência que precisava, Henry criou seu primeiro motor à explosão movido a gasolina, e esse era o marco, o início da sua trajetória. Henry se casou com Clara Jane Bryant em 1888. Tiveram um filho único, Edsel Bryant Ford, que futuramente seria o presidente do ainda não existente Grupo Ford. Na época do nascimento do filho, ele já não trabalhava mais na Eagle, mas conseguiu um emprego em meados de 1890, como engenheiro maquinista na Edison Illuminating Company, que era a empresa fundada por outro grande nome da época, o revolucionário Thomas Edison. A empresa de Thomas serviu muito bem para Ford aprender engenharia elétrica. 3 anos mais tarde, ele foi promovido para engenheiro-chefe. Foi aí que a vida de Henry Ford nunca mais seria a mesma. Agora ele tinha dinheiro e o ainda mais valioso tempo, que ele soube aproveitar muito bem para fazer o que mais amava, inventar e construir. Por 24 horas do seu dia, ele imaginava como iria fazer para construir o seu lendário motor a gasolina, em sigilo na empresa de Thomas Edison. Em 1896, ele conseguiu construir o seu primeiro projeto original, que foi nomeado de quadriciclo, com motor movido a gasolina. Ele usou esse projeto para fazer alguns testes, para depois projetar algumas melhorias. Aconteceu que seu chefe, Alexander Down, o convidou para uma reunião de executivos em Manhattan. Henry aproveitou a ocasião para apresentar o projeto para Thomas Edison, que achou fantástico a criação de Henry, mas não aprovou, simplesmente porque era defensor da eletricidade como força motriz e achava a gasolina muito perigosa. Como resultado,
Reúne, com a ajuda do prefeito de Detroit, um comerciante rico e alguns amigos da época, conseguiu seu primeiro suporte financeiro para a instalação de uma fábrica que foi a sua primeira empresa, a DAC, a Detroit Automobile Company, onde foi engenheiro-chefe. E isso foi motivo suficiente para ele deixar a empresa de Thomas. O primeiro veículo da DAC foi um pequeno caminhão de entregas, que foi concluído em janeiro de 1900 e foi apresentado nas ruas de Detroit como grande sucesso. Mas o projeto apresentava sérios problemas de qualidade e o tempo de produção era muito demorado. Como Ford não tinha experiência para fabricar mais de uma unidade por vez, o preço do veículo era muito alto. Então acabou tendo divergência entre investidores e a primeira empresa de Henry chegava ao fim no início de 1901. Mas felizmente, os antigos amigos de Henry e acionistas da antiga DAC cederam parte de um galpão para que ele continuasse produzindo seus projetos e do jeito que ele queria. Como ele era especializado em motores, então decidiu produzir carros de corrida. E foi aí que ele montou a sua segunda empresa, a Henry Ford Company. E a sua insistência em fabricar carros de corrida lhe rendeu um sucesso. Um carro nomeado de 999 acabou se saindo campeão em alguns campeonatos da época. Mas mesmo assim, Henry ainda foi demitido de sua empresa por investidores que não queriam carros de corrida. Então o segundo negócio de Henry Ford ia por água abaixo. E essa segunda empresa futuramente foi remodelada e se tornou o que conhecemos hoje, a Cadillac Motor Company. Mas com os retornos financeiros de seu carro de corrida 999, ele tinha capital suficiente para insistir ainda em criar outra empresa, e essa ele nomeou de Ford Motor Company. Henry criou a Ford aos 40 anos em 1903, e daí para trás foram anos e anos de testes, aprendizados e muita insistência. Mas ainda não era a hora de comemorar. O primeiro carro criado foi o modelo Ford Model N, que já foi uma revolução para o mercado na época, mas ainda possuía alguns problemas antigos como tempo de produção e preço de venda, que ainda era muito caro. Com pequenas equipes de montagem e trabalho muito manual, isso ainda não trazia muito ânimo para a Ford. E esse foi o momento da vida de Henry, onde ele teve de aprimorar os seus conhecimentos e resolveu se basear nos modelos de trabalho dos frigoríficos da época, onde cada operador tinha uma única tarefa. Ele trouxe esse padrão e adaptou na sua empresa. Ele simplesmente criou a linha de produção em massa, onde cada operador seria responsável por desenvolver apenas uma tarefa na fabricação dos carros. Essa ideia gerou um tempo de produção muito mais rápido e eficiente, com fácil treinamento, menor esforço e custo de fabricação reduzido. Esse feito de Henry se espalhou em todo o mundo, e foi daí que popularizou o termo chamado de Fordismo. Com o método novo implementado, ele conseguiu diminuir o tempo de montagem do motor de 10 horas para apenas 4 horas, reduzindo o tempo de produção dos veículos. Como resultado, ele conseguiu reduzir o preço de venda do carro, sendo possível para qualquer cidadão de baixa renda possuir um modelo Ford. Então, durante 2 anos, ele aprimorou toda a linha de montagem e peça dos veículos. Mas o sucesso só veio mesmo quando o Henry lançava no mercado o lendário Ford Model T, em 1909. O carro era simplesmente fantástico, era rápido, tinha o volante do lado esquerdo, o que foi rapidamente copiado pelas outras empresas, e o motor e câmbio eram totalmente fechados. Mas o que mais chamava atenção era o preço, vendido por apenas $825, e era bem abaixo dos preços dos veículos de seus concorrentes. Com modelo de fabricação ajustado, alto volume de produção e melhor preço de venda, Ford tinha o seu trampolim pronto para um sucesso absoluto. Os Estados Unidos estavam se tornando a maior potência industrial na época, e o maior empresário se chamava Henry Ford. Ele dizia que um dia todas as famílias iriam ter um carro, e esse sonho estava se tornando realidade. Henry investiu pesado em publicidade e fazia questão de vender para todos. Em 1914, as vendas passavam de 250 mil unidades, e em 1916, tendo o preço baixado nos modelos mais básicos, as vendas bateram recorde de 472 mil unidades vendidas. Em 1918, metade dos carros que circulavam nas cidades americanas eram o modelo Ford, todos característicos na cor preta. Henry até chegou a dizer que o cliente pode ter um carro na cor que quiser, contanto que seja preto. Dessa forma, ele economizava tempo e também dinheiro na produção dos automóveis, sem ter que gastar com outras cores. O lado negativo ficava para seus funcionários com salários baixos e alta carga horária de trabalho. Para resolver essa questão, Henry criou a filosofia de trabalho em 1914,
reduzindo a carga horária de 9 para 8 horas com 5 dias semanais e aumentando o salário dos funcionários para $5 o dia. Com isso, ele conseguiu resolver o fator motivacional dos trabalhadores e aumentou o nível de eficiência da produção. Depois de alguns anos, Ford lançava outro modelo de carro no mercado, o também lendário Ford Model A, introduzido em dezembro de 1927, com uma produção total de mais de 4 milhões de unidades. A essa altura, Henry Ford nunca mais voltaria a regredir. Com o império gigante nas mãos, já era a hora de expandir. O primeiro alvo de expansão na América do Sul foi na Argentina, e depois o Brasil, chegando por aqui em meados de 1919. Mas em 1920, a montadora foi transferida para a Praça da República e em seguida para a Rua Solon, no bairro do Bom Retiro. Em 1953, foi inaugurada a fábrica do Ipiranga, e a produção diária passava para 125 veículos ao dia. A nova planta possibilitou o avanço tecnológico para o desenvolvimento do primeiro modelo totalmente brasileiro da montadora, o caminhão F600, criado em 1957. 10 anos depois, a Ford acabou comprando a Williams Overland e assumiu a fábrica de São Bernardo. E é ali que foi lançado o Mustang brasileiro, o famoso Corcel. E não parou por aí. Em 1968, foi inaugurado o Centro de Pesquisas de São Bernardo do Campo e a produção subiu para 250 veículos ao dia. Na mesma planta foram feitos lançamentos marcantes, como Belina, Maverick, Del Rey, Verona e Pampa, todos com sucesso absoluto aqui no Brasil. Em 1974, foi inaugurada a fábrica de Taubaté, com investimento de $400 milhões, sendo possível também em 2001 construir uma nova extensão de fábrica em Camaçari. E para expandir seus horizontes, a Ford ainda comprou a marca brasileira Troller, que fabricava jipes, interesse real em incentivos fiscais cedidos pelo governo. O grupo Ford conseguiu criar raízes em solo brasileiro, e nos dias de hoje, são os inúmeros brasileiros que possuem, ou que pelo menos já uma vez possuíam um Ford. Desde modelos básicos até modelos de alto luxo, a Ford buscou atingir todos os públicos. Também foi responsável por popularizar os motores V8, quando os carros começaram a tomar formas maiores e necessitaram de motores mais fortes. A Ford possui modelos de carros modernos com motores confiáveis, agregando valor na cultura e desenvolvimento ocidental. Mantém o seu legado como grande fabricante de carros inovadores, trazendo possibilidade de novas experiências a todas as classes de consumidores. São diversos os modelos que já fizeram sucesso aqui no Brasil, desde modelos antigos como Ford Del Rey, até mesmo modelos de luxo como Ford Fusion, sem falar das famosas caminhonetes, como Ford Ranger e a F250. Por questões financeiras, a fabricante americana anunciou no dia 11 de janeiro de 2021 que estava encerrando as suas atividades com a fabricação de carros aqui no Brasil. Segundo executivos da companhia, a decisão foi motivada pela perda de incentivos fiscais na fábrica de Camaçari. Mas a verdade é que os problemas externos relacionados à crise mundial, por causa de um vírus, entre outros problemas, junto à baixa de venda dos veículos nos últimos anos, pesaram na tomada de decisão. Mas se engana quem acha que a Ford deixou completamente o Brasil, colocando um fim em um relacionamento com mais de 100 anos. A Ford Motor Company reiniciou as suas antigas atividades como importadora de veículos, atividade que já era exercida pela fabricante antes da sua chegada em 1919. A iniciativa de Henry Ford foi fundamental para a história do desenvolvimento da era industrial dos Estados Unidos e do mundo. Henry ainda teve participação na construção de motores aeronáuticos durante a Primeira Guerra Mundial. Chegou a adquirir uma companhia de aviação em 1925, passou a presidência do Grupo Ford para o seu filho único, Edsel Bryant Ford, em 1919, e reassumiu a presidência do seu império em 1943, com a morte precoce de seu filho Edsel. Anos depois, acabou por transferir a gestão total para o seu neto Henry Ford II. Mas chegando aos 83 anos de idade, Henry se despedia do mundo onde construiu seu legado. Os jornais da época transmitiam a nota de falecimento do criador do Grupo Ford no dia 7 de abril de 1947, devido a uma hemorragia cerebral. Seu funeral aconteceu na Catedral de São Paulo, em Detroit. Segundo estimativas, passavam mais de 5.000 pessoas por hora. A passagem de Henry Ford por nosso mundo trouxe benefícios que hoje todos nós podemos desfrutar. A nova forma de produzir em alta escala e a filosofia de trabalho e a valorização dos funcionários trouxe benefícios para todo mundo. Ele nasceu em uma época em que não havia muita tecnologia,
onde não tinha internet, mas muita dificuldade à sua volta, guerras mundiais e pessoas que não acreditavam na sua ideia. Em uma de suas frases, ele disse que os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia os seus olhos da meta. Sua lição de vida nos ensina que não importa de onde você venha, não importa qual o grau de dificuldade que você vive, se você for insistente o suficiente e dedicado a estudar, é possível vencer. Esta é uma das histórias que nos ensina a nunca desistir. Um grande negócio nem sempre dá certo de início, mas apenas depois de passar por vários erros e tentativas fracassadas. O seu carro que você tem aí na sua garagem, sendo um Ford ou não, de uma coisa pode ter certeza: alguma ideia de Henry Ford está inserida na fabricação dele. Mas e aí? O que você achou dessa história? Você tem algum sonho? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Henry Ford, nas horas vagas, procurava projetar e inventar. O que você mais sonha em fazer? Se você sonha em criar uma marca ou produto, você nasceu para empreender. E se você passar a vida toda trabalhando em algo que não é seu e nem gosta do que faz, vai ter desperdiçado seu tempo. Então eu te aconselho muito, corra atrás do seu sonho e lute por aquilo que é seu. Faça como Henry Ford, não importa quantas pessoas vão gostar do seu projeto e nem quantas vão aprovar. Simplesmente faça até dar certo. Primeiro, eles vão te criticar porque não entendem, mas depois eles vão se inspirar em você, porque só você soube como fazer. Se você realmente tem interesse em aprender e criar um negócio, e se porventura for aqui na internet, clica no primeiro link da descrição. Agora, se você não viu meu documentário sobre a história de como surgiu a Hyundai, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você e a gente se encontra lá. E por hoje é isso. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até mais.